Isto é pra você. É uma carta de amor. Foi escrita pra você. Esse lobo cinzento aí que vocês acabaram de ver, ele é o Legoshi. Ele é um canídeo de grande porte, carnívoro e realmente bem estranho às vezes. Ele também é melhor amigo do Jack, esse labrador fofinho que parece que nunca fez nada de errado na vida. E ele também lembra um pouco o Peanut Butter do BoJack. Eu ainda tô com o BoJack na minha mente desde aquele vídeo. Pra você que não conhece esse personagem, ele é do anime ou mangá Beastars, criado pela Paru Itagaki. Que, se você não conhece, ela é filha do cara que fez Baki. Que se você também não conhece, deve viver debaixo de uma pedra. Porque até eu que nunca vi Baki conheço a obra. Mas antes de ir direto ao ponto do vídeo, eu queria dizer que ele vai ser focado mais no Legoshi. Como dito na... acho que no título, não sei se tá no título, deve estar, eu devo pôr. Então não vai ter subtramas, como por exemplo a história de fundo do Lois e etc, saca? Então vamos pro vídeo. O Legoshi é filho de um casal de lobos, Leano e Miyagi, que eu nem sabia que aparecia. Eu achei que o Miyagi só tinha ido buscar cigarro e nunca mais voltado. Inclusive, eu acho que é isso mesmo que acontece. Ele só é citado poucas vezes no mangá. A mãe do Legoshi é uma híbrida. Ela é metade lobo, metade dragão de Komodo. E o Legoshi acabou herdando essa genética. Então por isso ele acaba sendo imune ao veneno dos dragões de Komodo, que pode parecer algo que não importa tanto, mas já vocês vão ver que importa um pouquinho. Enquanto criança, o Legoshi ele foi criado pela mãe dele e pelo avô, o Gosha, um dragão de Komodo. O Legoshi era bem solitário e gostava de ficar brincando sozinho no recreio. E ele também tinha um passatempo especial que era colecionar insetos. E com isso ele acabou atraindo atenção indesejada, como por exemplo os famosos bullies. Tá ligado aquele tipo de estereótipo de bullying de filme? Então, é exatamente isso que acontece aqui. Aí com isso ele começou a ser zoado pelos bullying lá, etc, bababá. Mas com isso o Legoshi acabou conhecendo o melhor amigo dele, o Jack. Tudo bem que da primeira vez eles acabaram brigando, mas eles acabaram se tornando melhores amigos depois daquilo. Quando o Legoshi fez 12 anos, aconteceu um dos maiores traumas na sua vida. A mãe dele acabou morrendo. Era tarde da noite quando a Leano entrou no quarto do Legoshi para poder abraçar ele enquanto ele dormia. E pouco tempo depois ela acabou tirando sua própria vida. Por ela ser híbrida, a pelagem dela acabava caindo e revelando as escamas de dragão de Komodo, que acabou deixando ela insegura e a pressão psicológica foi tanto que ela não conseguia aguentar mais. Isso acabou deixando vários traumas no Legoshi, principalmente porque naquele dia que a mãe dele fez aquele ato terrível, ele não tava dormindo, ele tava acordado. E o Legoshi fica pensando, será que se eu tivesse abraçado a minha mãe, ela teria feito o que ela fez? E por isso o Legoshi ele fica triste por bastante tempo. Durante o funeral da mãe, o Legoshi decidiu fugir para uma floresta perto. E lá um amigo dele acabou encontrando. Um amigo, no caso, Jack, tá, gente? Aí eles acabam conversando e o Legoshi explica pra ele que ele é um híbrido, junto com a mãe dele. Com o passar do tempo, o Legoshi foi ficando cada vez mais distante do avô dele por conta da perca da mãe. Por isso, o Gosha acabou achando que seria melhor se o Legoshi vivesse dentro da escola. Então o Legoshi acabou se mudando para a Academia Charrington, para manter ele afastado do lugar onde a mãe dele acabou morrendo. E é claro, um amigo dele também foi, porque amizade é isso, né, gente? Porra. Então eles acabaram ficando no mesmo quarto, que é o dos Canídeos 701. Agora a gente vai começar falando de onde a história começa tanto no mangá quanto no anime. O Legoshi acaba percebendo que a Els, uma cabra âncora, não me pergunte o que é uma cabra âncora, tá? Eu também não sei. Ela tava comentando sobre o assassinato que teve na escola, que era sobre uma alpaca chamada Ten, que inclusive é amigo do Legoshi, tá? Aí acabou tendo uma discussão entre os carnívoros e os herbívoros pra falar, tipo, quem comeu Ten? Foi você que comeu ele? Foi tu? Não no sentido... Não no sentido literal, tá, gente? Por favor. E com isso acabou tendo um apagão que foi causado pelo próprio Legoshi. E ele acabou perguntando de uma forma assustadora pra Els se ela se sentia triste pela morte do Ten, saca? Não é o melhor jeito de você perguntar pra alguém, né? Se ela tá triste com a morte do amigo. Mas tá bom, né? O Legoshi é o Legoshi. Ela tá um pouco desconfortável, mas ela acaba dizendo que sim, sente. Aí mais tarde, no mesmo dia, o Legoshi acaba vasculhando o armário do Ten e os outros alunos acabam vendo que ele fez isso. Por que ele fez isso, você me pergunta? Você já vai descobrir. Eu também queria dizer que nessa parte aqui, a história muda um pouco no anime. Então eu vou falar o que acontece no mangá, porque eu sou mais chegada no mangá do que no anime, mas os dois são bons, ok? A diferença nem é tanta também. Durante a noite, a Els ela percebeu que tinha esquecido o relógio de pulso dela no teatro. Aí ela decide voltar pra buscar. E quando ela chega lá, ela vê essa imagem assustadora do Legoshi em cima daqueles negócios de luz, sabe? Que os caras apontam pros atores, apontando pra ela. Aí ela fica super assustada e acaba pegando uma tesoura pra se defender. E com isso, o Legoshi vem se aproximando muito bizarro, que nem vocês estão vendo aí, na direção dela. E porra, se um lobo se aproximasse assim de mim, eu ia ficar assustado também, né, porra. Aí ela com medo fecha os olhos, achando que ele ia devorar ela. Só que na verdade o Legoshi só queria entregar uma carta de amor pra Els, que era do Ten. Eles acabam conversando um pouco e a Els se desculpa com o Legoshi, falando que ela tinha falado mal pra ele, pras amigas e pras outras pessoas, tá ligado?
porque ela tinha medo. Só que o Legoshi falou que não precisava se desculpar, que era melhor deixar isso quieto e deixar o segredo do Tem só entre eles dois. Viu que amigo bom que é o Legoshi, gente? Pobre lobo azarado. No dia seguinte, o Legoshi e o Jack, você lembra do Jack, aquele labrador lá? Então, eles estão conversando na hora do almoço e o Legoshi ele tá explicando sobre uma peça que ele vai acabar participando e vai prestar, participando no caso dos bastidores, tá gente? O Legoshi é um bosta nessa apresentação. Aí no meio da conversa, o Jack acaba perguntando pro Legoshi se ele gostou da história da peça. O Legoshi responde que, eu me identifico porque eu sou um lobo solitário e alfa. Foi tipo isso que ele disse, tá gente? Não se preocupem não. Aí no mesmo dia mais tarde, o do clube chamado Zoe, uma cabra que não tinha decorado o papel, tava reclamando que era impossível dele conseguir lembrar as falas no dia da apresentação. Aí entrou o Lois, um cervo vermelho, que é egocêntrico e muito bonito. Não sei se essa frase pegou muito bem, né? Mas deixa quieto, né? E ele era o ator principal da peça. Ele disse que vai ajudar o Zoe, dizendo que é só pra ele não passar vergonha, mas no fundo dá pra saber que ele tá fazendo isso pra ajudar o cara. Só que eles só vão poder treinar durante a noite, que é o horário que, tipo assim, é proibido fazer os bagulho. E ele acaba chamando o Legoshi pra poder ser o guarda-costas, tá ligado? O Legoshi vai ficar lá, fortão, papapá. Caso alguém entre, o Legoshi vai avisar e pros caras não se fuder, entendeu? Aí durante o ensaio, o Legoshi ele fica nervoso, torcendo pra aquilo acabar logo. Só que do nada ele sente o cheiro de um herbívoro se aproximando. Imediatamente ele entra em pânico, tá ligado? Porque, sei lá, se for o diretor, os caras se fudeu. E ele tenta ver quem é o herbívoro, só que ele não consegue por causa que tava com muita névoa. Não me pergunte por que tava com névoa lá, tá? Acho que eu nunca vi névoa que nem desse jeito na minha vida, mas tá bom, né? É parte do roteiro. Aí o herbívoro acaba percebendo que o Legoshi tá lá e começa a correr por causa do instinto. Só que o Legoshi ele percebe isso e acaba agarrando o animal com instinto também. E ele acaba percebendo que o animal é uma coelha anã. Aí nesse momento o cérebro do Legoshi simplesmente desliga e o instinto predador de lobo macho alfa supremo acaba dominando ele. Junto com esse bagulho estranho aí que eu não sei o que é, então eu vou chamar de espírito maligno do cão e foda-se, tá? Aí esse espírito maligno do cão tenta convencer o Legoshi que ele tem que comer a coelha, no sentido literal. E ele quase perde o controle, só que ele acaba se segurando. Mas mesmo assim ele acaba rasgando, arranhando. Tipo, ele pega as garras dele e passa assim no braço dela, tá ligado? Deve doer pra caralho essa porra. E aí antes que ele possa fazer qualquer outra coisa, ele ouve o Zoe gritando por ajuda. Aí ele acaba soltando a coelha, tipo assim, por causa do... Sei lá, ele soltou porque ouviu o grito e ficou, tipo, assustado, saca? Aí a coelha aproveitou essa brecha e saiu correndo. Aí o Legoshi ficou meio desnorteado e foi lá pro teatro ver o que aconteceu. Aí o Zoe falou que ele estava treinando, ele e o Lois, só que aí o Zoe, ele tropeçou porque tava escuro e ele ia cair no chão, tipo assim, tinha tipo uma subidinha, vocês estão vendo aí na tela, eu coloquei. Aí ele ia tropeçar, só que o Lois empurrou ele pra trás e o Lois caiu no lugar. Aí ele acabou torcendo a perna. Eu acho que foi a perna. Se Deus quiser, foi a perna. Aí o Legoshi ajuda o Lois a andar e os dois saem do ginásio como se nada tivesse acontecido. Aí mais tarde, no mesmo dia, meu Deus, quanto acontecimento aconteceu no mesmo dia. O Legoshi tá no banheiro, aí ele tá lavando as mãos. Só que quando ele olha pro espelho, ele vê uma versão mais selvagem de si mesmo. E isso faz ele perder o controle e dar um socão no espelho, estilhaçando tudo. Sim, o nosso lobinho tem sérios problemas de autoestima. Papum, mas um dia se passa e ele fica completamente deprimido pelo que ele quase fez com a coelha ontem. E isso faz o Jack ficar preocupado. Eles estão no refeitório quando do nada dois carnívoros começam a brigar, e um deles acaba mordendo o outro. Aí isso acaba fazendo o Legoshi se lembrar de que ele quase comeu a coelha. Aí o nosso lobo alfa acaba gritando pros caras parar de arrumar briga. E nessa parte os caras olham pro Legoshi e falam: "Você tá querendo arrumar briga, meu irmão?" E eu também queria dizer que esse negócio aqui é muito legal. Porque o Legoshi, ele é claramente muito mais forte que ele. Você consegue olhar pra... Tipo assim, você olha pro Legoshi, você vê que ele tem um porte maior, sabe? Ele é mais forte que os caras. Só que o Legoshi tava querendo fingir que ele ia perder a luta de propósito, entende? Aí enquanto o Legoshi tá ali pensando, parado, em como ele pode perder sem morrer, quem que aparece? O Lois, aquele cervo bonitão. Acho que essa frase não pegou bem de novo. Ele interrompe a luta e diz pro Legoshi que agora eles dão kits, né? Pelo que o Legoshi fez pra ajudar ele ontem. E percebendo que o Legoshi queria perder de propósito, eles soltam: "Você é um animal integrante, Legoshi." Mas na tradução é que você é estranho pra porra. Parece até o Doux falando. O que o Doux fala? Surprise, motherfucker! Espero que eu não tenha passado vergonha falando essa porra, pelo amor de Deus. Aí durante a montagem nos seguros da peça, Tom, esse pavão extremamente estranho que me dá arrepios, puta que pariu, que bicho bizarro, ele acaba pedindo pro Legoshi buscar as flores no clube de jardinagem. Aí acaba indo o Legoshi e o Kibi, que é... que é esse bicho aí mesmo? Ah, é um tamanduá, tá. Aí o Legoshi e esse tamanduá, eles estão indo lá pro clube de flor pra pegar umas flores pra pôr no traje do figurino, saca? Nossa, minha dicção tá horrível nesse vídeo. Aí chegando lá, o Legoshi ele acaba sentindo um cheiro familiar. Aí quando ele abre a porta, ele percebe que é a mesma coelha que ele quase devorou. O cérebro do Legoshi dá tela azul e ele tenta inventar qualquer desculpa pra sair de lá o mais rápido que dá. Só que o Kibi acaba inventando uma primeira e vaza.
Ele é bem esperto, não vou mentir não, hein. Sozinho com a coelho, o Legoshi ele começa a conversar com ela e se sentindo muito culpado, ele pergunta o que é esse arranhão no braço dela, porque tá com band-aid, tipo um band-aid, saca? Aí ela mente dizendo que não lembra como aconteceu. Nesse momento, o Legoshi ele percebe algo mais assustador do que ele ter arranhado a coelha. Ele sente atração por ela. Sim, esse lobo altão e magrelo gosta dessa coelhinha pequena. Depois que ela entregar as flores pro Legoshi, o Legoshi fica pensativo se deveria contar a verdade pra ela. Só que a coelha interpreta errado e achando que ele queria fazer coisas gulosas, digamos assim. Aí a coelha começa a desembutuar. Calma, ainda não acontece nada. Eu não sei se eu posso mostrar isso. Eu também não lembro como é que tá no mangá, tanto no anime essa cena, mas se eu puder eu coloco alguma coisa. Aí assim que o Legoshi percebe as intenções dela, ele pega um cobertorzinho, cobre ela e fala pra ela se vestir, senão ela vai pegar um resfriado. E sim, esse é o momento mais constrangedor possível. Ele sai correndo e a coelha fica toda confusa, perguntando se não era isso que ele queria desde o começo. Já que todo mundo que vai lá só vai lá pra poder fazer oba-oba com a coelha. Muito estranho isso, tá? Aí quando ele sai de lá, o Kibi pede desculpa por ter deixado o Legoshi sozinho e comenta sobre um boato que essa coelha supostamente seduz os machos das outras garotas. Ele pergunta se ela tentou fazer alguma coisa com o Legoshi e o Legoshi rapidamente diz que não. Ele mentiu? Talvez, mas ele conseguiu evitar a conversa de certa forma. Aí ele e os outros alunos são chamados pro dia do território, onde existem salas que simulam o habitat natural de cada animal. Eu não sei se essa cena aparece no anime, mas no mangá tem várias salas diferentes, que, tipo assim, é muito legal. Tipo, tem a sala do urso polar, não sei se tem de lagarto, eu não lembro, faz tempo que eu li o mangá. Mas eu não sei se no anime tem. Se tiver, eu vou colocar aí passando de fundo, comparação entre o anime e no mangá. Aí na sala dos lobos, é literalmente uma sala com uma lua, tipo assim, uma lua cheia gigante no centro. É algo bem, sei lá, é algo bem triste, pra ser bem sincero. Aí o Legoshi fica lá pensando, refletindo sobre tudo que ele aconteceu com a coelha. O lobinho fica triste. E aí ele conclui que ele não é um monstro, ele só é um lobo. Assim que ele pensa isso, ele acaba saindo de lá, decidido a ver a coelha de novo. No primeiro dia da apresentação, surpreendentemente dá tudo certo. Tipo assim, todo mundo manda muito bem, atuação impecável, blá blá blá. Esse tipo de coisa que já era de se esperar, saca? Só que lembra que o Lois tinha torcido a perna? Eu acho que era a perna, como eu disse antes. Então isso vai acabar fudendo tudo já já. O Lois acaba se esforçando demais durante a apresentação, ele acaba aguentando a dor no puro orgulho. O resultado, assim que a peça acaba, o cara simplesmente desmaia. No hospital, depois disso tudo, ele acaba tomando uma decisão muito importante. Ele escolhe o Legoshi pra assumir o papel de ator principal. Imagina o choque do Lobão nessa hora. Ele tá saindo de um mero ajudante de palco pro papel principal. Pum, aí no dia seguinte, no segundo dia da apresentação, o Legoshi ele acaba ficando muito nervoso e decide que ele vai ter que ir no banheiro. Só que quando ele chega lá, ele dá de cara com o Bill, um tigre gigante que tá fazendo o papel de antagonista da peça. E ele tá cheirando um negocinho vermelho num potinho. Parece até que tá fumando Redstone. Aí o Bill, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, oferece pro Legoshi e fala que é sangue de coelho. Nesse momento o cérebro do Legoshi trava, principalmente porque ele quase devorou uma coelha. E pra você que não sabe ou que não prestou atenção, talvez, não é permitido comer carne ou nada que venha derivado da morte de um herbívoro. Até porque pra ter o cara tem que morrer, né? Então não é proibido, né, gente? Aí o Legoshi e o Bill ficam discutindo, só que o Legoshi acaba percebendo que é melhor deixar pra resolver isso depois. Até porque a peça é em alguns minutos e não dá pra ficar brigando antes dela começar, né? Só que durante as cenas de luta na apresentação, o bagulho fica real demais. Os dois descarregam todo o ódio que eles tinham pelo outro no palco, e o Bill acaba arranhando as costas do Legoshi com as garras, fazendo ele sangrar pra caralho. Só que do nada o Lois, o servo vermelho carismático, aparece e acaba mudando a direção que a peça tava indo. A plateia acabam achando que tudo aquilo fazia parte do show e aplaude, achando que tudo foi planejado desde cedo. Depois disso, o Legoshi ele sai com uma coisa bem clara: ele tá com rancor puro do Bill. Esse puto que pariu, nessa parte os caras deram muita sorte de não ter estragado a peça. Sorte que o Lois apareceu, porque imagina só o problema que ia dar se esse negócio vazasse, tipo assim, dos dois carnívoros brigando na frente de vários herbívoros, bagulho, tá ligado? Um mês depois da festa, o verão chegou. Então, tipo, por causa do calor, o Legoshi e os amigos dele estavam se tosando no quarto. E logo após isso, os tutores da escola informaram que o clube de teatro foi selecionado para colaborar em fazer a decoração do evento de festival, chamado Festival do Meteoro. Isso animou todo mundo, menos o Legoshi e os outros trabalhadores do bastidor, já que eles que iam trabalhar em dobro. Aí, no pôr do sol, quando eles terminam as preparações, o Legoshi vê aquela mesma coelha e decide ajudar ela, porque ele viu um grupo de coelhas maiores zoando ela. Então ele pega umas flores e um lenço. Só que ela acaba rejeitando, falando que ela não aceita a compaixão de homens que já tentaram, né, com ela. E aí, quando ela tava indo embora, o Legoshi relembra ela de que eles não fizeram nada e convida ela para os dois jantarem juntos.
Enquanto eles jantavam, o Legoshi estava extremamente nervoso, porque ele não sabia o nome dela até agora, o que era bem esquisito, já que eles já tinham se encontrado algumas vezes. Depois que eles terminam de comer, a coelha se despede e quando ela ir embora, o Legoshi se oferece para poder levar ela até o dormitório. E no meio do caminho, o cardaço dela acaba desamarrando. Coisa bem de casalzinho, sabe? E aí ele vai, amarra o cardaço pra ela e fica de frente. E aí ele finalmente repara como que ela é fofa, os olhos dela, como ela é baixinha. Ela ri e finalmente diz o nome dela, Haru. Demorou só alguns anos pra ele conseguir descobrir o nome dela, mas tudo bem. E logo depois disso, o Legoshi também diz seu nome, né? Legoshi. Enquanto o pessoal preparava pro festival, acaba entrando uma nova aluna na escola, a Juno, que ela aparece em cena sofrendo bullying, já que nessa porra dessa escola, o bullying é obrigatório. Logo depois disso, eles têm uma conversa e ela pede ajuda pra ele, já que ela também é do clube de teatro e que ela acaba se apaixonando por ele. Eu queria citar que o Legoshi tem mais química com qualquer um dessa escola do que com a Haru, tá? Eu, como pessoa que assistiu o seriado inteiro, eu digo que ele tem mais química com o Servo... Tá bom. Depois disso, a Juno conversa um pouco com o Legoshi pergunta se ela vai no teatro, só que ela fala que é uma reunião só pros veteranos. Quando o Legoshi chega lá, o Louis tá falando que por causa do assassinato que teve, os carnívoros estão liberados, e é pra eles não se meterem em confusão, com isso dizendo que é pra eles não chegarem no mercado negro. Tá bom, mas que ideia foi essa do Louis de falar pra eles não se meterem em confusão? Tipo, como que ele acha que os carnívoros iam obedecer? Ele falando isso só vai aumentar a vontade deles de ir pro mercado negro, mas deixa quieto. Aí eles acabam saindo da cidade, e eles acabam chegando no Mercado Negro. E como eu não citei antes, o grupo dos carnívoros que estão aqui é o Legoshi, o lobo cinzento, né? O Bill, aquele tigre que tinha brigado com o Legoshi na apresentação. O Aoba, que é essa águia aí. E também esse bicho que eu acho que é um leopardo. Não, não é um leopardo, é uma pantera. Tanto faz, ele é personagem secundário, então foda-se. Aí quando eles chegam no Mercado Negro, tem esse velho, o elefante, acho que ele é um elefante. Ele tá vendendo os dedos dele e o grupo do Legoshi decide comprar. Só que o Legoshi não quer porque o Legoshi é o Legoshi, né? Ele é bonzinho. Aí o Legoshi vaza e poucos segundos depois ele é capturado. Aí quando ele é capturado, lá dentro ele tá, tipo assim, amordaçado. Ele tá com uma focinheira e umas algemas. E tem um panda gigante. Eu vou chamar ele de Panda Sigma porque sim. Aí o Panda Sigma chega perto do Legoshi, tira a focinheira dele, e quando o Legoshi começa a falar desesperado, ele toma um soco do Panda. Aí o Panda Sigma fala pro Legoshi nunca mostrar as presas pra ele, e ele pergunta quantas pessoas o Legoshi já devorou. Aí o Legoshi fala que nunca devorou ninguém, só que ele fala que ele tem a Haru, né? Aí o Panda fala que é questão de tempo até ele devorar ela e mostra um monte de gore de carnívoro, que, meu Deus, que cena bizarra, acho que não precisava ter mostrado isso. O Panda, ele fala que o nome dele é Gorin, e que ele é tipo o guardião de lá, saca? Ele prende os carnívoros que estão viciados no gosto da carne e tenta tratar eles. Ele pega geralmente carnívoros que já comeram alguém, sabe? E liberta o Legoshi totalmente. Aí eles vão pra sala, eles começam a tomar um chá, que o Panda serviu pro Legoshi. E aí, blá blá blá, tem um monte de conversa chata. Aí antes do Legoshi sair de lá, o Gorin dessa revista de coisas gulosas pro Legoshi, pra ver se ele realmente gosta da coelha ou se ele só tá com vontade de devorar ela, no sentido literal da palavra. E também depois tem um negocinho que o Jack, amigo do Legoshi, acaba encontrando isso e pensa que o Legoshi é um tarado esquisito. Eu vou colocar ela aí. Eu achei que ele tinha se tornado um cara legal, mas ele tomou o caminho errado e virou um pervertido total. Por quê? Porque pornô com coelhas. Isso é um daqueles fetiches bizarros. E depois disso o Legoshi acaba indo embora sabendo que pode confiar no Panda Maromba pra qualquer coisa futura. Pronto, finalmente chegamos no último ato do vídeo. Demorou um pouquinho, hein? Tá bom, o Legoshi ele tá no lugar do festival, quando a Juno, aquela loba novata, você lembra? Ela acaba aparecendo toda animada, falando que, segundo as lendas, se um casal acender a vela durante o festival, eles vão ser felizes pra sempre. E ela acaba convidando o Lobão pra ser o par romântico dela no festival. Só que antes do Legoshi responder, acontece um apagão geral e tudo fica escuro. O Legoshi, ele sai correndo pra procurar a Haru, já que ela é uma coelhinha, e sei lá, pode ter um carnívoro. E quando ele chega lá, ela acaba achando que o Legoshi é o Louis. E quando a luz volta, ela percebe que na real é o Legoshi, e ela fica toda sem graça. Pois é, realmente não sobrou nada pro lobinho. Aí mais um dia se passa, e dessa vez o Legoshi estava espionando o Louis. Quando ele percebe que tem alguém fazendo o mesmo, e acaba descobrindo que esse cara era um leopardo, tigre, nem sei que bicho é isso aí, não sei muita diferença. Aí o cara acaba dizendo pro Legoshi que tem muita gente tentando matar o Louis, e foda-se, ele não gostei dele, então... E ele vai pro lugar do festival. Aí lá ele tem uma conversinha com a Haru, e depois ela vai pra algum lugar perto de uma árvore. E tempo depois o Legoshi acaba descobrindo que ela foi raptada por uma tal gangue chamada Shishigumi, uma facção de leões. E o lobinho acaba chamando o Louis para poder salvar ela junto com ele. Só que o Louis rejeitam e eles acabam brigando.
E com isso o Legoshi decide sozinho. E pensando que a Shishigumi era uma gangue do mal e sabe sei lá o que, ele vai pro mercado negro. Dentro do mercado negro, o Legoshi ele fica perguntando pra vários carnívoros se eles sabem onde fica a Shishigumi. E todo mundo fica ignorando ele, revira os olhos ou finge que nem ouviu. Até que um cara fica puto com ele e quase mata o Legoshi. Só que aí surge aquele panda Sigma, salvando o Legoshi. E o Lobão pede ajuda pra enfrentar o Shishigumi. O Gorin reclama falando que ele vai acabar se matando, mas no fim decide ajudar o amigo. Chegando na base da Shishigumi, o meu pai pega ele como refém. Mas o Legoshi lembra que ele é um lobo alfa e acaba solando o leão na porrada. Só que ele ainda tá um pouco vivo, então o Gorin vai dar um tiro nele. Aí ele finalmente entra na mansão da Shishigumi e começa a derrotar os leões. Aí chegando lá, a Haru tá quase sendo devorada e o Legoshi aparece quebrando a janela e dá uma paulada no chefe da gangue. Acaba encarando a Haru e ela grita pra ele tomar cuidado que o leão tá atrás dele e os dois começam a brigar. Então aqui vai ter uma cena de luta, gente. Uhul! O Legoshi acaba vencendo porque ele é o protagonista e ele também é mais forte que o leão, mas ele fica todo estrufiado desse jeito aí que vocês estão vendo. Aí depois disso ele abraça a Haru e os dois acabam fugindo, só que já era tarde e os trens da escola pararam de funcionar. Então eles decidiram pagar um motel pra dormir e o Legoshi fala que a Haru pode ir sozinha, mas ela insiste que ele não dormir na rua. Aí lá dentro o clima fica meio estranho, o Legoshi ele tira a blusa pra lavar e a Haru acaba vendo as cicatrizes na costa dele, que foi causada pelo Bill, você lembra? Aí o clima pesa um pouquinho, o Legoshi pensa em fazer coisas com a Haru, só que ele para com medo de acabar machucando ela. No dia seguinte, eles voltam pra escola Cherry. Aí chega a noite do festival, a Juna se arruma toda bonitinha pro Legoshi. Durante a apresentação do festival, o Legoshi tenta encontrar a Haru no meio da multidão. E quando ele finalmente acha ela, a Juno acaba chamando ele pro palco. Ele fica nervoso e a Haru acaba indo embora. Aí depois da apresentação, a Juno pergunta se ele quer acender a vela com ela, mas a cena corta pro Legoshi indo atrás da Haru. Pobrezinha da Juno, mal ela sabia que o Legoshi só queria coelha. A Haru fica brava, dizendo que eles deviam ter ficado com a Juno, já que ela é uma loba igual ele. Só que o Legoshi acaba insistindo que só ama a Haru. Eles sobem as escadas juntos e lá tem essa cena fofinha dos dois. E é aqui, pessoal, que finalmente acaba a primeira parte da história do Legoshi Beastars. E também o final da temporada 1 do anime. Gente, eu só queria agradecer você que chegou aqui no final. Eu não sei se esse vídeo vai ser bom, eu espero que sim, porque eu tô dedicando muito tempo a ele. Eu acho que esse aqui é o vídeo mais bem trabalhado que eu fiz até agora. Eu também queria agradecer os meus inscritos, principalmente o Shax, que é o que mais acompanha nós. Obrigado, Shax, por ser a pessoa que você é. E eu acho que é isso, não tem muito que eu quero falar. Se você quiser continuar assistindo, não vai ter mais nada. Eu vou estar colocando os erros de gravação. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Esse lobo cinzento aí que vocês acabou de ver é o Legoshi. Ele é um canídeo de grande porte, carnívoro, e às vezes ele é bem estranho. Ele também é o melhor amigo de... Ele tá... Testando de novo porque eu sou à toa. Tá bom. Agora, deixando de falar do passado, vamos falar de onde começou a história de Beastars. Aqui já é onde... E o clima ficou muito pesado por causa disso. E durante... Ela fica um pouco desconfortável, porque imagina, do nada um lobo bizarro, você é um animal, tipo assim, você é uma presa. O Legoshi, ele nasceu de pais híbridos. O Legoshi é filho de Leano e Miyagi. Inclusive eu nem sabia que o Miyagi aparecia no mangá, eu achava que ele só tinha abandonado o Legoshi, pronto. Eu acho que ele inclusive não aparece. O Legoshi é filho de dois pais... Enquanto o Legoshi fica abordando a... E ao mesmo tempo que ele parece intimidador, ele é o mais gente boa possível. Tipo assim... Meu Deus, a Júlia tá jogando GTA. Pagando a gravação. Aí antes do Legoshi sair de lá, o Gorin dá essa revista de coelhas safadas. Aí chegando lá, a Haru tá quase sendo devorada pelo Legoshi. E aí ele acaba encarando a Haru. Aí ele